Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos juntos com esse projeto que vocês adoram, não é? Que é o Radiografando Provas. Não, professor, a gente não gosta do projeto. Muito bem. Radiografando Provas, como todo mundo já deve saber, eu espero, né? Nós sempre pegamos as provas recentes que estão aí pipocando e a gente faz uma radiografia delas. Claro que nesse caso também um pouco diferente. Por quê? Porque como nós vamos ter provavelmente um Ministério Público da União, novamente nós vamos ter essa prova em 2013, ao que tudo indica, já tem comissão, tudo, seria interessante a gente observar a última prova, desculpem a tosse. Vamos lá. Primeira coisa, essa prova, a última vez, foi feita pelo CESP. Vocês são jovens, eu sou um pouco mais velho. Eu já peguei ESAF, FCC, CESP, e agora eu não sei qual vai ser, porque ainda não foi definida. Pode ser FCC, como pode ser CESP. Então quem está falando que será CESP, eu não tenho essa informação privilegiada. Porque eu já fiz o penúltimo, aliás, que foi muito melhor, né? Chamou até mais, tá? Foi FCC, tá bom? É uma prova muito peculiar. E também, às vezes, um pouco perigosa, porque o aluno fala, e abriram tantas vagas. Mas é para um monte de lugar. Então, às vezes, é igual concurso do INSS, né? A pessoa pega e fala, 2.000 vagas, é isso que eu quero. Só que dividida pelo país, ela vai ter 40 vagas. Às vezes, São Paulo abre 1.800 vagas aliás, abre 180 vagas e chama 2.000 pessoas como TRT. Então, toma cuidado na escolha. Não estou dizendo que o concurso não é bom. É um concurso excelente. Temos de ter cautela e se preparar de forma adequada. Eu me lembro que da última vez que eu tive numa reunião numa escola, na prévia de sair esse concurso, eu arrumei uma briga porque eu chamei as pessoas que estavam ao meu lado, né? Não era um dia bom para mim, de imbecis. E não fui muito querido naquele momento. Por quê? Porque me perguntaram se deveria colocar administração pública, né? A AFO para técnico, e eu falei que sim, que deveríamos colocar, porque seria uma tendência para nível médio também. Bom, eu fui dizimado na reunião e me falaram que eu não conhecia concurso. Aí eu perguntei qual daqueles, quando eu tivesse nascido, né, eu já estava dando aula. Então não me vem com esse papinho. E veio as matérias que eu havia falado nesta prova. Bom, nunca me pediram desculpas e depois eu abri o NEAF e mandei todo mundo ao inferno. Muito bem. Radiografia das provas do Ministério Público da União. Muito bem. Mas o professor, desculpe, eu estou começando o meu trabalho. Você que já é meu aluno, pode pular essa parte. Você que já não é aluno, ou enfim, quer conhecer um pouquinho mais, eu quero fazer o MPU, professor. E aí, qual o problema? Eu só não sei o que é o MPU ainda. Como assim? O que é o MPU? Então vamos lá. Pessoal, tem gente que fala que o Ministério Público da União, é o promotor. Então, precisamos melhorar um pouquinho essa ideia, tá bom? A Constituição, ela tem lá uma parte que trata das funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. Bom, dentre as funções essenciais à justiça, eu vou chamar a atenção, e não é um privilégio do meu estudo, é porque a própria Constituição faz isso, né? Ela faz o seguinte. Primeiro, o que compõe as funções essenciais da justiça? O Ministério Público, você vai encontrar no artigo 127 até o 130 da Constituição. Leitura obrigatória, mas 6 vezes ao dia para quem quer esse concurso. Não estou brincando. Depois você vai ter a advocacia pública, do 131 132. Veja que você vai ter também a advocacia, né? Advogado, isso, 133. E depois a defensoria pública. Pessoal, deve-se observar, então, que quando se fala funções essenciais de justiça, eu estou falando de MP, advocacia pública, advocacia e defensoria pública. Se alguém fala assim na prova, o que vai cair na tua prova? Vai cair o MP. Então é só isso. Vai cair só o capítulo de defensoria. É isso. Agora,
Nossa, minha prova é enorme. Olha um discurso imbecil. Outro dia eu vi esse discurso e não acreditei. Ai, minha prova vai cair Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria. Aí o outro, e eu? Vou ter de estudar Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria. Ah, tá. Aí chega um outro colega e fala, sorte a minha. Veja se pode. Olha o que ele fala. Sorte a minha. Para mim só vem escrito funções essenciais da justiça. Mas, amigo, Wilbur, se falou funções essenciais da justiça, Wilbur, você deve entender que tecnicamente engloba tudo. É a mesma coisa. Funções essenciais engloba isso aqui. Então veja que é um comentário surrealista. Muito bem. E o Ministério Público que está aqui, ó, nós vamos fazer agora uma divisão aqui, ó, para o próximo slide para entendermos melhor o Ministério Público. Está aí. Chegamos aqui no Ministério Público na Constituição, que pode ser o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. Ok? O meu irmão fez concurso, professor, para o nível médio oficial de promotoria, trabalha no Ministério Público Estadual. Beleza. O meu outro irmão é formado em Direito, ficou 2, 3 anos estudando, professor, e hoje ele é promotor de justiça. Meu pai está muito orgulhoso, porque o meu irmão está aqui. E, aliás, o meu pai, professor, passou, né, por essa fase, ele foi promotor e hoje ele é procurador de justiça. Ah, que bacana. Porque o meu tio, puta, moleque chato, o meu tio, ele é o procurador-geral de justiça. Então ele foi eleito, dentre os seus pares, procurador-geral de justiça. Tudo isso eu estou falando de âmbito estadual. Estadual. Muito bem. Agora, o Ministério Público da União, importante aqui, ele tem as suas ramificações. Então, quando a gente fala que o servidor do MPU, olha aqui, ele pode cair em qualquer um desses, ó, no Ministério Público Federal, né, do Trabalho. Por exemplo, o último concurso de servidores do Ministério Público da União, eu tive muitos alunos que foram trabalhar aqui. Colegas de sala, de trabalho. Imagina você estudar do lado de uma pessoa chata e chegar e passar os dois em concurso e falar, ainda bem que esse moleque foi embora e tal. Você chega lá e encontra o cara chato do lado da sua mesa no MPU. Tá feliz porque passou, mas triste porque aquela mala foi com você. Isso aconteceu. Aliás, uma sala inteira, né, você teve de aprovado. Na época era o curso Formação, um dos cursos mais bacanas que eu trabalhei. Enfim, não só ele, como um curso também aqui de São Paulo, Obcursos, turma boa, muitos cursos bons, né? E aqui também eu tenho colegas aqui. Aliás, eu tenho uma aluna aqui, ó, que hoje já, ó, como o tempo passa, né? Já foi pro MP, né? O tempo voou. E ela havia começado um pouco antes a faculdade, então ela já está formada, 5 anos depois, e agora vai fazer analista da área processual. Muito bem, tá? E essa é a estrutura. Então, quando se fala em Ministério Público Federal, MPF, o MPT, nós estamos falando em espécies de algo maior, que é o MPU. Professor, pois não. O meu pai fez concurso para servidor, ele entrou aqui no Ministério Público Federal. Depois, professor, já formado, ele fez concurso para a área jurídica especificamente e se tornou procurador da República. E aí? Ele foi trabalhar aqui, ó. Então, o meu outro tio, né, o irmão do meu pai, o meu outro tio, ele passou aqui, ó, né? Ele foi ser procurador do Ministério Público do Trabalho, do MPT. Que bacana, tal. Então, veja, eles não foram delegados para qualquer lugar. Eles fizeram concurso para esse aqui, para ser procurador, ou para cá. O servidor não. O servidor pode vir para cá, entendeu? Então tem essas diferençazinhas. O mais legal de tudo, é um órgão muito bom, né? Trabalhar no Ministério Público da União é muito interessante. Vocês vão estar trabalhando com gente muito boa, pessoas que vão incentivar vocês
a crescer. Né? Muito bem. Aí eu coloquei até um pouquinho, só para vocês saberem que o Ministério Público é uma instituição, nos termos da própria Constituição, permanente, essencial, à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis e alguns princípios institucionais que todas as provas pedem, né? Unidade, indivisibilidade, dependência funcional, mas isso vocês vão ter aulas. Vamos para a nossa radiografia da prova. Primeira coisa, eu vou analisar o analista processual, formação em direito, vou analisar também o analista administrativo, formação em nível superior e que não precisa ser direito, e vou analisar também o técnico administrativo nível médio, beleza? São esses os cargos que nós vamos nos preocupar. Primeira coisa, a prova foi dividida, na época em que foi feita em 2010, com 150 itens. Para quem não sabe, um item da prova do CESP, não tem obrigação de saber, está começando agora, então vem o item lá escrito certo, escrito não, né, para você julgar certo ou errado, né? Por exemplo, imagina que tenha lá uma pergunta na prova, né? Quer ver? Deixa eu fazer um teste aqui com vocês, vamos ver como é que vocês estão de direito constitucional. Ai, professor, não vem não. Vamos lá. Por exemplo, deixa eu colocar aqui aqui. Aí deu? Opa. A primeira Constituição. Não vou nem pôr acento. A primeira Constituição republicana foi a de 1891, né? Aí você vai ter lá na prova para fazer certo ou errado. O que vocês acham? Certo ou errado? A primeira Constituição republicana foi em 1891. Certo ou errado? Os colegas daqui responderam errado. Eu também, professor. Eu também, porque foi em 1824, professor. Malandro. Errado, professor. Porque foi em 1824. Bom, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Veja. O item, o gabarito que você assinalou foi errado. Porque você acha que foi em 1824. Então você jogou errado. Pois então, o gabarito da prova é esse. Por quê? Porque a Constituição Republicana foi em 1891. 1824 foi a Constituição Imperial. A primeira Constituição do Brasil foi em 1824, mas a Republicana foi de 1891, então tá certo. Ai, caramba, perdi. O problema é esse. Em sendo uma prova CESP, por vezes, isso aqui não é um item, é um item. De 150 itens, esse é um. O que acontece numa prova CESP? Pode, depende do edital, uma errada anular uma certa. Meu Deus, professor. Pois é. Se a pessoa acertar 50% e errar, está com 0. Agora, às vezes, você perde meio ponto. Quando ganha, ganha 1. Quando perde, perde meio. Até vale a pena, vamos dizer assim, chutar um pouco mais nessas. Então, precisa tomar cuidado com isso. Ler o edital atentamente. E saber se for CESP, pode ser assim a prova, em itens. Mas pode ser também em múltipla escolha, A, B, C, D. Tudo bem? Tranquilo? Ok, isso não tem nada de tranquilo. Foram, na época, 150 itens na prova de analista processual. A maior nota do analista processual do MPU desta prova saiu daqui, do NEAF, eu estou muito feliz por isso, que foi o Dr. Cleuer, um doce de menino. Tem até um vídeo dele quando ele passou, vou ver se eu coloco para vocês, que é um rapaz muito delicado. Ele não foi o primeiro colocado pela redação, ficou em segundo, mas... Segundo ou terceiro? Acho que não, ficou em segundo. Mas a maior nota da prova objetiva é a dele.
Aqui, ó. Conhecimentos. 60, sempre foi assim essa divisão, quer dizer, em 2010. Foram 60 do básico, tá vendo aqui, ó? E 90 do específico. A divisão foi essa, ó, tá? A divisão foi essa. No básico, veio português, veio com 15, legislação do MPU, decoreba, e informática. Chatinho, hein? Constitucional, 17 itens aqui na parte específica, depois trabalho, depois civil, processual também, envolvendo os dois aí, e depois administrativo 8, penal e processo penal. Prova de trabalho e fôlego, hein? Teve redação? Teve redação. Qual foi a redação? Olha, a redação trouxeram uma questão. João denunciou ao promotor de justiça do Ministério Público do seu estado a suspeita de desvios financeiros em um hospital da periferia da cidade, nos primeiros meses do ano, a fim de receber medicamento receitado após consulta médica naquela unidade de saúde. João dirigia-se à farmácia hospitalar desse hospital e sempre obtinha a dose recomendada. Mas, nos últimos 2 meses, ele não conseguiu mais receber a dose, pois o funcionário que o atendeu informou que o estoque de medicamento havia se esgotado. Não se conformando com essa situação, ele retornou à farmácia em dias diferentes solicitando a dose. E justificativa do funcionário repetiu-se. Após João ter narrado essa situação ao promotor, né, ele elaborou um relatório referente ao caso que foi colocado aí, ao caso em tela. Bom, considerando essa situação, discorra sobre os direitos constitucionais violados no caso. Ao elaborar o texto, aborde necessariamente, eles pediram, necessariamente fale disso. Princípios do direito administrativo que podem ser evocados, colocados aí na defesa do cidadão. Poderes do MP na defesa do cidadão nesse caso. Fundamentos dispositivos, né, aí na lei complementar e também na legislação aplicáveis ao Ministério Público naquela situação. Bacana, né? Depois, nós tivemos a prova de analista da área administrativa, portanto, formação não necessariamente da área jurídica, formação... Mas o bacharel em direito pode fazer a prova de analista administrativo? Pode. Bom, mesma coisa, hein? 60 do básico e do específico foram 90, tá? Pessoal, aqui mudou bastante, né? O colorido da prova é outro. Veja aqui, ó, que a parte de português, né? Legislação do MPU, constitucional eram 14, informática 14, legislação só 7, português 25. Português do CESP, segundo os especialistas que dão aula aqui, é um pouco mais tranquilo do que a FCC. Mas a parte específica foi dose, né? Porque envolveu esse blocão aqui, gente, ó, administração pública, administração financeira orçamentária, a famosa AFO. Na época o pessoal não sabia nem o que era AFO e AFRO. Foi difícil, porque a pessoa acha que não vai cair. Gestão de pessoas na organização de aprendizagem organizacional. Depois dessa prova começou a cair AFO, administração de pessoas, gestão, tudo quanto é prova. Aí virou o diabo, né? Por isso que o pessoal ficava louco. Muito bem, essa foi a estrutura do analista da área administrativa. A parte da redação, gente, foi dose também. E uma coisa triste que eu preciso falar, né? Muita gente não passou nesse concurso. Muita gente não passou nesse concurso por conta da redação, tá? Como assim? Havia nota para passar, não conseguiu o mínimo de redação. Foi triste. Houve estados que nenhum analista conseguiu o mínimo, para você ter uma ideia. Só de curso as pessoas não procuravam muito a gente, mas para recurso é uma farra. A pessoa não se prepara, então vamos lá. Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, porque ele colocou aqui, e acho que eu pulei o texto, né? Eu não coloquei o teor do texto do analista da área administrativa. Não tem problema não, estou com ele aqui, pera aí. Fiz uma bobagem aqui. Aqui, ó, analista da área administrativa, falo já, fica tranquilo. Aqui, ó, pessoal. Poxa, mas eu juro que eu lembro de ter grudado esse texto aí. Fiz alguma bobagem. Ó, vem aqui pra mim. Ele fala aqui o seguinte, ó. O decreto 5.707 institui a política de diretrizes para o desenvolvimento pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Finalidades dessa política são a melhoria, eficiência e eficácia da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, bem como o desenvolvimento permanente do servidor público e a adequação das competências requeridas dos servidores
Aos objetivos das instituições, temos como referência o plano plurianual, divulgação e o gerenciamento das ações de capacitação, racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. Olha isso. Considerando o texto tenha caráter, acho que aí principais métodos. Aí ele pede isso aqui, ó. O texto está dizendo foi apenas um mote, né, um norte. Principais métodos e técnicas para a realização do mapeamento de competências, encadeamento dos passos ao se realizar esse mapeamento e aplicação dos resultados do mapeamento. Um tema extremamente técnico e que tem muito mais a ver com este bloco aqui, ó. Concorda? Então, essa foi a parte da redação do analista. Muito bem. A parte do técnico. Pasmem, lembra aquela escola que falou para mim que não caía parte de administração pública para técnico? Lembram disso? Então, não cai, Alessandro, você está louco. Então, você acha que alguém veio me pedir desculpa? Não. Não cai AFO também, isso aí é nível médio, né? Então, né? Não cai gestão de pessoas. Entenderam? Então, quer dizer, há uma tendência de provas. Eu só faço isso, eu tenho que saber qual vai ser a tendência da banca, né? Muito bem, mas tem gente que não sabe. Pedagogia é conduzir crianças. Então, departamento pedagógico, não pode ser só o nome, departamento pedagógico. Tem de observar como que é feita uma prova. Vamos lá. Conhecimentos básicos, mesma coisa de sempre, 60 questões. E o específico, olha lá, 90. Juntando 150 itens. Português, legislação da MPU, constitucional administrativo. Mata aqui, ó, a parte dos 60. Ó. Portuga com 25, legislação do MPU 7 e constitucional ADM 14 itens, informática 14. Dá medo, né, professor, de fazer uma questão e errar outra, ou tirar meio, né? Prova do CESP, é esse o problema. A pessoa fica muito insegura. De todo o blocão, para você ter uma ideia, 90 questões vieram daqui, ó, juntamente com arqueologia e recursos materiais. Tá bom? Então, precisa ter bastante cautela. Claro que nós tivemos muitos alunos aprovados, tanto para analista processual, da área administrativa, e muitos mais para o técnico, que é o maior número de pessoas que fazem prova. Mas poderia ter sido um resultado muito melhor no MPU. Para mim, o que se deve isso, professor? Para mim, a falta de preparo adequado, eu não tenho dúvida. Por isso, procurem se preparar de forma adequada. Muito bem. É bacana a gente divulgar, ter material de graça, não sei quem pegou lá, um livro legal, dividiu para 100 pessoas e tal. É bacana, mas nem tudo que está na internet é material de qualidade. Precisa tomar cuidado, observar se está atualizado, se não está, se é próprio. Porque eu não sei que investimento é esse. Eu vou perder 2 anos dando material ruim, porque alguém me deu o vídeo, disse que é legal. Então, por favor, é um investimento. Você não vai ganhar R$1.000. Entendeu? Um cargo de técnico é de 4 a 5 mil reais, 5 mil líquido. O analista, 7, 8. Então, desculpa, há um mínimo de investimento para que você tenha como fazer um trabalho bacana. Essa é a verdade, tudo bem? Então, procure ter cautela no que está lendo, e ouvindo e assistindo. Sobre esse vídeo é ótimo que você está vendo agora. Muito bem. Bom, veja que olha como foi a prova de técnico, gente. Teve redação? Sim. Os atrasos na criação, veja se é atual ou não. Os atrasos na criação e aprovação dos projetos de infraestrutura, falta de planejamento para a Copa do Mundo 2014, estão preocupando os membros do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Segundo os representantes regionais dessa organização, esses atrasos podem gerar prejuízo em tempo e dinheiro, visto que as obras e serviços tenderão a ficar mais caros. Muito bem. Considerando o fragmento do texto acima como caráter unicamente motivador, estão mandando redija um texto acerca do seguinte tema. Qual foi o tema? A importância do planejamento estratégico. A importância do planejamento estratégico, tático e operacional para o sucesso da realização da Copa do Mundo. Aliás, poderia até colocar a importância do planejamento estratégico, tático e operacional para a realização do concurso público do MPU de agora. Então, senhores, puxa, redigir. Será que todo mundo tinha base? Será que todo mundo teve aula adequada disso aqui, ó? Hã? Será que esse bloco foi estudado de forma correta? Então eu não estou dizendo para vocês se matarem somente nesse bloco, até porque eu não sei qual vai ser a prova. Se for uma prova de FCC, pode mudar o estilo.
por favor, cautela. Professor, quero matar as básicas então. Claro, porque só de português, constitucional, informática, eu já consigo fazer um trabalho grande quando eventualmente abrir o edital. É isso mesmo. Pessoal, me perdoem, gastei um tempão aqui com vocês, mas eu acho que foi bacana. Desculpem, eu falo demais. Deus ilumine os trabalhos de vocês. Muito obrigado pela atenção, ok?